Então vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje a gente vai estar falando sobre mitologia grega, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre o que é mítico, né? Sobre o mito, sobre o que a gente entende sobre isso. Eu falei sobre isso um pouco na aula passada e vou estar dando continuidade nessa agora. Só que o nosso foco, além de explicar sobre o mito, sobre o mítico, desculpa, eu vou estar dando ênfase na cultura, né, da mitologia grega, no que é essa mitologia grega, essa religião grega que existiu no passado, enfim, sobre como foi fundamentada, como foi desenvolvida e qual é a importância dela para a sociedade, para o desenvolvimento, né, da filosofia até hoje. Então vamos lá, mito. As percepções míticas, né, elas consistem em narrativas tradicionais repassadas pela oralidade e fundamentadas em elementos simbólicos, explicativos e imaginativos. O discurso mítico ele se desenvolve associado às vivências de um povo ou de uma civilização. Logo aí eu já falei para vocês e retratando já na aula passada que as percepções míticas elas são narrativas. E aí que são narrativas? Elas são histórias. Elas tendem a explicar uma condição, uma situação, né, algo que tenha acontecido naquela sociedade, enfim, que são repassadas pela oralidade, e aí a gente passa de família para família, de amigo para amigo, de professor para aluno, né? E são fundamentadas em elementos simbólicos, explicativos e imaginativos. Então tende a ter o uso da imaginação, tá? Nesse momento tende a ter o uso da imaginação. Mas enfim, vamos lá, voltando. O mito, ele relata causas dos acontecimentos ligados ao homem e à natureza. Então, diretamente falando, né, quando a gente vai estar tratando de mito, quando a gente vai estar contando a história, essa narrativa, a gente vai estar falando sobre temas, sobre coisas que se relacionam não só com a sociedade que a gente tem de hoje, mas sim a natureza, coisas que a gente provavelmente não vai conseguir explicar, né? Fatos que provavelmente a gente não vai conseguir dar uma explicação direta. O mito, pessoal, ele é construído por uma necessidade cultural, né, que estimula a coesão social e permite aos seres humanos esclarecerem algumas dúvidas de sua existência. Ele situa a humanidade no mundo de maneira espontânea. A consciência mítica ela se baseia, portanto, numa instituição sensível, organizando um mundo confuso e desordenado para aqueles que acreditam em suas narrativas. Pessoal, quando a gente trata do mítico também, quando a gente trata do mito, desculpa, né, existe uma necessidade cultural nisso que estimula a coesão social e permite aos seres humanos esclarecerem algumas dúvidas. Que dúvidas são essas, pessoal? A gente sempre tem dúvida de como a gente iniciou nesse mundo, né? Quem criou a vida, quem criou a Terra, como existiu o universo, quem criou o universo. São coisas, são histórias que, particularmente falando, a gente tende a se embasar em algo, né? E aí, nesse momento, a gente fala sobre religião para poder acreditar e para poder não surtar em determinado momento de como a gente pensaria que foi criada esse cosmos, né? Toda essa relação que a gente tem com o mundo. Então, a gente tende a ter a religião como, né, uma parte desses mitos também. Assim como era na religião dos gregos, né? Na Grécia Antiga, a gente tem a nossa religião hoje baseada, no cristianismo, outras pessoas em religião de matriz africana, tem espiritismo, entre outras coisas, que vão explicar como foi criado o mundo, como deu início, né, como foi a origem das coisas e todo esse processo de desenvolvimento da raça humana e etc. Essa consciência ela procura compreender as relevantes ações humanas. Como já foi comentado, entre os gregos, os mitos se relacionam aos deuses e semideuses. Em síntese, podemos enumerar, né, desculpa o erro de português ali, enumerar algumas características do mito. E aí vamos lá. O mito ele utiliza a narrativa alegórica ou ilustrativa do mundo. Ele tem a pretensão de ensinar a verdade. Ele emprega linguagens com nuances simbólicas, subjetivas ou abstratas. Ele procura explicar a realidade ao homem de modo sublime e gracioso. Então nós temos aí 4, né, características do mito que a gente pode estar tratando com relação tanto só com a religião quanto, né, os outros mitos que foram criados, né, culturalmente falando, não só na nossa relação, né, aqui no Brasil, no nosso folclore, como na mitologia grega antiga. Ela vai usar uma narrativa alegórica ilustrativa do mundo. Então, ela vai ilustrar algo que está acontecendo no mundo, seja ele fantasioso na natureza, ou seja ele dentro da nossa sociedade.
tem a pretensão de ensinar a verdade. O mito sempre tem a pretensão de ensinar a verdade, mesmo que seja de uma forma fantasiosa. Né? Ele vai te servir, culturalmente falando, para que você aprenda uma determinada coisa, para que você desenvolva uma determinada aprendizagem. Tá? E vocês, enquanto crianças, vão estar sempre trabalhando isso ainda ao longo do ensino de vocês na escola. Ele emprega linguagens, né, com nuances simbólicas, subjetivas ou abstratas. Então, tendem a ter fantasias, tendem a ter nuances simbólicas, né, tendem a ter linguagens, e isso pode ser não só em formato de desenhos, né, em formato de filmes, em formato de narrativas, né, de textos, enfim, de humor. Ele procura explicar a realidade ao homem de modo sublime e gracioso. Isso aí também vai estar dentro da narrativa de fantasia que eu estou falando com vocês. A mitologia grega, ela fazia relatos de que todas as habilidades e todos os conhecimentos humanos, eles eram oriundos dos deuses, tá? Então, para a mitologia grega, o surgimento das coisas, o surgimento dos seres humanos, o surgimento dos conhecimentos, eles são oriundos dos mais variados deuses que existiam no Olimpo. Então, de acordo com os gregos, as divindades eram antropomórficas, tá? Elas eram imortais e detinham elevados poderes. Também eram dotadas de características humanas, ou seja, tinham ódio, mantinham relações amorosas e cultivavam intrigas. Então, os deuses da mitologia grega, pessoal, eles não eram perfeitos, tá? Eles não eram aqueles deuses considerados, né, perfeitos, sempre oniscientes, sempre onipresentes, né, sempre deuses voltados e tudo, sei lá, a adoração humana, enfim, eles também tinham problemas pessoais, eles tinham características consideradas humanas, né, que faziam com que eles se apaixonassem, tinham raiva, tá, tinham relações amorosas, né, cultivavam intrigas entre uns e outros, né, visto que eles provavelmente acabavam sempre brigando entre si. Na mitologia grega conta um pouco mais sobre isso, né, sobre a relação dos deuses, principalmente os principais, que são os irmãos Hades, né, o Zeus e o Poseidon. A religião grega, ela era politeísta, e seus deuses habitavam no Monte Olimpo. Entre as obrigações a eles devidas, como oferendas, preces e sacrifícios, destacavam-se as peregrinações aos grandes santuários. Então, na Grécia Antiga, pessoal, existia uma grande variedade de santuários, né, em determinados locais, em determinadas cidades. Por exemplo, em Atenas tinha a cidade, né, da própria deusa Atena, tinha estátua, tinha santuários para a própria deusa Atenas, assim como também tinha para Zeus. Enfim, tinha para Hera, que também era mulher de Zeus, que era uma deusa também que dava vida, era considerada de suma importância na mitologia grega. Então, assim, em determinados locais, em Esparta, que era outra cidade, né, enfim, vai existir deuses, cada um cultuando o seu deus naquele determinado momento. Então, santuários, tinha santuários sobre Apolo, né? Se vocês não conhecem a história de Troia, depois vocês podem pesquisar, né? O povo Troia, ele adorava muito o deus Apolo. Então, assim, existiam vários deuses, né? Por isso que ela era politeísta. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês 3 imagens, né, de como era retratado os deuses, de como eles existiam, de como eles eram feitos, né, de forma aí nas estátuas. No primeiro a gente tem o Poseidon com seu tridente, né? Na outra a gente vai ter Zeus, um pouco diferente do que a gente está acostumado. E na última a gente vai ter Hades ali com o seu cachorro ali, com o seu cão de 3 cabeças, né? O famoso Cerberus aí.